Muito bem, nação, vamos analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre o empate do Flamengo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E nessa partida o Mengão evoluiu, o Flamengo dominou a primeira partida, amassou o Fluminense no primeiro tempo e o Flamengo conseguiu um bom empate, é um bom empate. Inclusive a imprensa esportiva, tem o João Guilherme falando sobre esse empate, tem o Benja também falando sobre o empate, tem o Denilson Show aí falando sobre o Mengão, a declaração do Sampaoli, Renata Fã também falando sobre esse empate. Nós vamos analisar nesse momento, mas eu gostaria que você, torcedor, chegasse aqui no canal. Primeiramente, deixa o seu like. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. Vai nos comentários e deixa a sua análise. Sua análise é importante para a gente saber o que o torcedor achou desse empate do Flamengo. E se você não é inscrito no canal, eu convido você rapidinho a se inscrever ativando o botão vermelho aqui embaixo e o sininho das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias e informações do Flamengo, porque aqui no canal Meu Mengão React é notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal Jogo Aberto e também João Guilherme e canal do Benja, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Tem aquele duelo inédito aconteceu, Copa do Brasil, Fla-Flu, movimentado 0-0, Sampaoli surpreendeu, encurralou a equipe do Diniz e teve muita confusão também, reclamações com a arbitragem do Anderson Daronco, assunto pra gente ver agora. Bora! Habilidades diferentes na temporada. Enquanto o tricolor vive a melhor fase com Fernando Diniz, o Flamengo está à procura de equilíbrio e boas atuações com Sampaoli. Dessa vez, a equipe do argentino foi melhor. O Flu não conseguia impor o ritmo que estava acostumado. E a estratégia era clara. O Flamengo pressionava e recuperava rapidamente a bola, principalmente com faltas. Quando a gente vai jogar contra as outras equipes é assim também. A gente passa, o Arrascaeta passa, o Cebolinha passa os adversários e eles fazem a falta. Então hoje a gente falou, já que os adversários usam isso contra a gente, tem que usar também. Então eles tinham uma intensidade um pouco maior do que a nossa, isso aí acho que provocou um domínio do Flamengo, principalmente nos 25, 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Depois o jogo foi meio que normalizando, e no final do primeiro tempo a gente já estava mais ou menos equilibrado o jogo. E somado a isso, teve um expediente que o Flamengo usou hoje, que eles fizeram 22 faltas de 5. Então o jogo ficou muito para eles. Se a gente tivesse saído tocando, toda vez que a gente saía da marcação, era falta. 22 faltas, não teve nenhum cartão amarelo para eles. E quando eles conseguiam roubar a bola, eles roubavam. Então a arbitragem também foi bastante permissiva nesse tipo, que era uma coisa, muito provavelmente uma coisa tática. Até por isso, o rubro-negro foi o primeiro a chegar com perigo. Arrascaeta levantou na área e Marcelo precisou atrapalhar o Wesley. Fábio salvou. O lateral direito do Flamengo deu trabalho no início do jogo. Quando recebeu de Santos, avançou livre nas costas de Pirani. O volante do Flu conseguiu se recuperar. A melhor oportunidade do Flamengo foi nessa jogada. Pulgar achou Gabigol livre entre a defesa do adversário. O atacante chutou rasteiro e parou na trave. Na sobra, Arrascaeta ainda arriscou pertinho do travessão. Pressão rubro-negra no Maraca. O volante Gerson, que estava machucado e voltou ao time titular depois de 15 dias, poderia ter aberto o placar de cobertura. A equipe de Diniz encontrou espaço na metade da etapa inicial com Marcelo. O lateral driblou o Thiago Maia, limpou Everton Ribeiro, só que Santos defendeu. Apesar da boa jogada, o veterano deixou o campo incomodado antes dos 40 minutos por um problema na panturrilha e deu lugar a Guga. Eu resolvi tirar porque ele ia ficar no risco ali de ter uma lesão na panturrilha e ficar com um tempo maior parado. Então é também uma dor que agora já não é novidade para ele já conhece, o departamento já conhece, e o departamento médico no caso. E eu acho que ele em breve deve já voltar aos treinamentos. Foi mais uma questão de prevenção, como foi o Samuel Xavier, esses 2 jogos que ele ficou ausente, para não expor o Marcelo e qualquer outro jogador a uma lesão numa temporada que a gente sabe que é muito desgastante. No finalzinho do primeiro tempo, Ayrton Lucas falhou e viu o ex-time se aproximar do gol com o colombiano John Arias. Santos foi rápido e defendeu. Na volta do intervalo, Felipe Melo foi protagonista, cabeceou com perigo. E na sequência levou amarelo por essa falta em Gabigol.
os jogadores do Flamengo pressionaram Daronco pelo cartão vermelho, o VAR acabou chamando o árbitro, que anulou o amarelo e expulsou o jogador. A torcida do Flamengo comemorou muito, com latidos, já que o jogador é conhecido por ser um pitbull em campo. Felipe Melo saiu de campo e respondeu às provocações, erguendo os braços e dizendo: "Vocês são meus vices". Com um a mais durante quase todo o segundo tempo, mais uma vez faltou ao Flamengo aquilo que Sampaoli tem pedido em todas as entrevistas: contundência. No jogo de hoje específico, eles se fecharam na área deles e se defenderam muito bem. A gente criou oportunidades e, infelizmente, a gente não conseguiu concluir para gol. Se hacía difícil, o time tuvo muito remate. Foi difícil, o time teve muitos chutes e, lamentavelmente, não teve a contundência que merecia. O resultado não só do segundo tempo, quando teve a expulsão do Felipe Melo, mas no primeiro tempo o time merecia muito mais do que teve. O time merecia muito mais do que chegou hoje. E ainda teve outro lance polêmico na partida. Aos 20 minutos, o atacante Gabigol pisou na perna de Ganso, quando o jogador estava no chão. Nada foi marcado e Diniz soltou o verbo. Muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional, o Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Pisou porque quis pisar. O Fla até controlou a posse de bola, o que não se traduziu em gols. Ayrton Lucas e Matheus França ficaram perto de mudar o cenário. O Flu soube sofrer e segurou o 0-0. A gente soube suportar, soube entender o jogo e eu acho que esse é um resultado que a gente coloca como positivo. Eu espero que a próxima final tenha uma arbitragem extremamente imparcial, porque ela não foi imparcial de novo. O Fla-Flu, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca apesar da arbitragem. E hoje a gente conseguiu o 0-0, apesar da arbitragem de novo. Foi positivo, sim, jogar com um jogador a menos 45 minutos e suportar. A equipe está de parabéns. Não foi uma partida vistosa de domínio técnico, mas em termos de entrega e de organização defensiva, ela foi extremamente positiva, brilhante. Até o jogo de volta ainda tem tempo. A partida está marcada para o dia 1º de junho. Agora as duas equipes voltam a focar nos pontos corridos. Neste fim de semana, o Fluminense tem clássico com o Botafogo no Newton Santos e o Flamengo recebe o Corinthians aqui no Maracanã. O meu trabalho, eu penso que... No meu trabalho, eu penso que hoje é o ponto de partida para o crescimento da mentalidade do jogador com este escudo. Com este escudo. Ponto de partida para o Fla, consolidação do trabalho para o Flu. Bom, Dê, agora vamos destrinchar esse assunto, porque foi um Fla-Flu diferente. O Flamengo começou com tudo, bola na trave do Gabigol. Depois o Gerson teve uma chance de ouro, seria um golaço bonito, não é? E acabou não fazendo. O Fluminense demorou para entender essa marcação alta, né? O Flamengo adiantou a marcação e deixou o Fluminense sem aquela facilidade de transição de bola. E eu pergunto para você, por que o Sampaoli apresentou ontem um time tão mais competitivo no primeiro tempo, principalmente, e nas outras partidas isso não acontecia? Ele não teve tempo para treinar. Não teve tempo, eu acho que tem uma questão motivacional em relação a esse jogo. Primeiro, o clássico. Segundo, por exemplo, a brincadeira que viralizou nas redes sociais do Felipe Melo, isso internamente mexe com os jogadores, então eu percebi o jogador do Flamengo mais pilhado dentro do campo. Agora, taticamente, e aí começar a falar também aqui da declaração que eu vi do Léo Pereira, quando ele fala que se não roubassem a bola no campo defensivo do Fluminense, tinha que fazer a falta. Então foi uma estratégia que o Flamengo usou e acabou dando certo. Tanto é que o Flamengo, são 22 ou 23 faltas que o Flamengo cometeu durante a partida e só 5 do Fluminense. Então a estratégia do Flamengo acabou dando certo, por isso que o Fluminense não conseguiu ter a liberdade que normalmente a gente via nos jogos anteriores. Agora vamos direto para o lance mais, nem polêmico, mas o lance que chamou a atenção na partida. Polêmico porque o Daronco poderia ter já expulsado direto e não, ele preferiu o amarelo.
Aí foi chamado pelo VAR e o VAR disse, dá uma olhadinha aqui, porque é lance para cartão vermelho. E aí ele muda de ideia e dá o vermelho para o Felipe Melo, deixando o Fluminense com um homem a menos. Como que um árbitro tão experiente tem uma percepção e depois vai lá e muda rapidamente? Quando ele deu o cartão amarelo, a falta e o cartão amarelo, eu falei, poxa, ele acertou na decisão, porque o Gabigol não está indo em direção ao gol. Achei que ele ia ficar com essa decisão que ele tomou no momento do lance. Quando ele vai pro VAR, eu falei, ixi, o VAR chamou, esquece, a chance é muito grande dele expulsar, como ele expulsou. Hoje de manhã, vindo para cá, eu vi uma imagem, que eu acho que foi até o Felipe Melo que postou, aí a gente entra na questão do critério da arbitragem do futebol brasileiro. Pelo Campeonato Carioca, no Fla-Flu do Carioca, o Léo Pereira faz uma falta no John Arias muito parecida. E o John Arias também não estava indo em direção ao gol. Naquela ocasião foi só um cartão amarelo. Então essa questão do critério da arbitragem chama atenção no campeonato, no futebol brasileiro. Agora, a expulsão, quando ele toma a decisão de expulsar, muita gente concordou com essa expulsão. Porque o Gabigol, tecnicamente analisando o lance, ele não dá um tapa longo que vai para a linha de fundo. Ele dá um tapa só para tirar do Felipe Melo e a sequência da jogada seria já em direção ao gol. Eu acho que o Daronco pensou dessa forma. Não, o VAR é que mostrou para ele reviu a decisão. Agora, interessante também porque vimos uma simulação, e aí é que tá, esse é o problema. Simulação é uma coisa que, na minha opinião, ela não é muito olhada pelos árbitros. Ela é, deixa passar, deixa assim, não é? Envolvendo mais uma vez o Gabigol o lance. E tem que começar a ver esse lance, esse tipo de lance. Nos últimos anos, do ano passado para cá, esse braço aberto, não é o gatilho da cotovelada ou da abraçada. O árbitro está pitando a falta. O Gabigol contra o Fortaleza foi dessa forma. Samuel Xavier fez isso também lá no simulou. cantinho. Então serve para os dois lados, né? O bem Samuel lembrado, também, bem lembrado. Não sei se a gente tem esse lance, mas aqui, assim, ele cai e leva a mão pro rosto. Acho que até o Wesley, que estava na jogada com ele também leva. Então serve para os dois lados. O Gabigol a gente está repercutindo mais, porque no jogo anterior contra o Fortaleza ele fez isso. E até o CNM ontem mostramos aqui, ele falando sobre essa questão da simulação. Eu acho que a arbitragem... tá aí o lance do Samuel Xavier que você citou. O cara puxa no braço dele, toca no braço dele aqui, ó. Ele já cai com a mão no rosto. Como se fosse outra coisa. Como se fosse outra coisa. Esse é o problema. Enquanto os árbitros não punirem rigorosamente esse tipo de comportamento escancarado, na minha opinião, eles vão continuar fazendo, porque vai que cola. Essa é a história. O Nestor, quando ele foi expulso, também foi dessa forma. E pra mim não mereceu a expulsão. Só que a arbitragem tem que ficar mais atento com esse lance de simulação. Eu daria amarelo por simulação. Agora, outro lance que o Diniz reclamou veementemente na coletiva foi o pisão do Gabigol no Ganso e a arbitragem, nada. Não, é o típico pisão que dá pra você evitar. Ou dá pra você, com a leitura corporal, mostrar pro árbitro que foi sem querer. Porque às vezes você pisa, e realmente acontece de às vezes você saltar do e pisar lado sem... do bandeira. Você pisar sem querer e você faz o gesto de... pisei sem querer. O Gabigol não faz esse gesto. Então a sensação que eu tenho é que ele pisou e falou, beleza, pisei no Ganso. E aí o auxiliar tem que chamar o Daronco e falar, Daronco, tem que expulsar. O Gabigol pisa no Ganso. Pois é, agora outra, que coisa impressionante. Eu também acho que é um lance que ficou barato. Passou batido pela arbitragem sem explicação. E outro momento importante também no Clássico foi o Marcelo sentindo uma lesão e aí tentando continuar na partida e depois sendo substituído pelo Diniz. O Diniz foi, assim, é legal ver a coletiva do Diniz. O Diniz é bem transparente com as palavras. Ele falou que o Marcelo não sentiu nenhuma lesão. Ele saiu por precaução, por ele conhecer o corpo dele, por ele conhecer o estado físico do próprio Marcelo, ele preferiu abrir mão para cuidar um pouquinho mais. Fiquei com a sensação de que o Marcelo tem algum problema clínico aí, né? Que precisa ter um cuidado com a sequência com o Marcelo no campeonato. Começou a fase de oitavas de final da Copa do Brasil e ficamos no 0-0 no Maracanã para o Fla-Flu. Que desagradável. Mas o Flamengo fez a sua melhor partida do ano, hein? Dominou o Fluminense inteiramente. 11 contra 11 e também quando ficou com a vantagem numérica porque Felipe Melo foi expulso ainda no início do segundo tempo. O Fluminense saiu no lucro, ficou boa parte do jogo com um a menos, pressionado o tempo inteiro e acabou ficando no empate
Jogo totalmente aberto para a volta no dia 1º de junho no Maracanã. Olha, primeiro tempo, ontem o Flamengo amassou o Fluminense. Amassou, mas não fez o gol. Só que só deu o Flamengo ontem. Foi até surpreendente ver como o Fluminense jogou ontem com o Flamengo. No segundo tempo, o Felipe Melo foi expulso com 4 minutos. Expulsão, a meu ver, justíssima. E o Flamengo massacrou, mas não conseguiu fazer o gol. Então o resultado, pelas circunstâncias, acabou sendo muito bom pro Fluminense. O Gabigol, de novo, simulou lá uma cotovelada, nada a ver. O Samuel Xavier também simulou. Precisa acabar com esse negócio aí no futebol. Agora, o Flamengo teve a grande chance de ir pro jogo da volta já com a classificação praticamente garantida. Não conseguiu, hein? Então, repito, o empate acabou sendo bom pro Fluminense pelas circunstâncias. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Tá aí os comentaristas, a imprensa esportiva, falando sobre o empate do Flamengo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Mas o Flamengo mostrou uma evolução com o técnico Sampaoli. O Flamengo jogou muito bem a partida, merecia a vitória. O gol não saiu, mas agora o Flamengo tem o jogo de volta, aonde vai jogar com a torcida a seu favor. O mano de campo é do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Já coloca aí nos comentários a sua análise, deixa o like no vídeo e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para você.